Bora conversar. Entrevista especial do Jornal Jangadeiro. Às 9h55 a gente vai conversar, você já deve estar acompanhando aqui pelas lives a presença dessa figura carismática de Dom Gregório Paixão, que em pouco tempo depois que assumiu o arcebispado, tem ganho a admiração de católicos aqui cearenses pela maior visibilidade com que a sua presença tem se distinguido na mídia também. E dia 3 agora, o senhor vai estar à frente da 13ª caminhada penitencial, que é exatamente um dos envolvimentos de preparação para a Semana Santa da Igreja Católica. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Nonato. Uma alegria muito grande estar aqui com todos os ouvintes da Jangadeiro. É uma graça muito grande poder utilizar desse veículo de comunicação tão importante para a cidade de Fortaleza e, naturalmente, para todos aqueles que também nos acompanham através das redes sociais. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Quanto à caminhada penitencial, que vai acontecer no dia 3 de março, ela deseja ser um momento de visibilidade, não, digamos assim, de uma igreja que caminha, mas para que a gente perceba a presença do outro, perceba que nós não estamos sozinhos, que nós estamos caminhando nessa vida e em meio às dificuldades, à caminhada, a gente chega ao ponto que a gente deseja, ou seja, não podemos desistir dos nossos sonhos, não podemos deixar que o nosso coração esmoreça, não podemos, de forma alguma, deixar de entender que alguém caminha conosco. Então, o desejo único é fazer com que aquele grande companheiro de caminhada, Jesus Cristo, aquele que caminhou com os discípulos de Emaús, seja também esse grande companheiro. Então, nós sairemos da igreja de Nossa Senhora da Ajuda, onde vai acontecer uma missa às 7 horas da manhã, e vamos em direção à Catedral. Então, ali na região de Mucuripe, uma longa caminhada com confissões ao longo do caminho, mas também essa caminhada penitencial tem um sentido de observar ao longo do caminho que existem irmãos e irmãs que são invisíveis da sociedade. Verdade. Então, o que nós desejamos é que também seja uma caminhada penitencial e caritativa. Esse olhar de acolhimento, acolhedor, que o senhor quer reverter da sua figura, a figura dos fiéis, nos mostra uma igreja muito mais interessada no outro, no próximo, que é a distinção, o legado cristão, desde Moisés, aliás. Então, que possa se retomar esta caminhada, não só da caminhada do dia 3, mas a caminhada de fiéis junto ao espírito crístico da igreja, né? Exatamente, esse ponto é fundamental, porque se a gente toma Jesus como exemplo, e ele é o exemplo para nós cristãos, então a gente percebe que ninguém deixava de ser olhado por Jesus. Era um Zaqueu que era um homem rico, corrupto, estava em cima de uma árvore, era aquele que era cego, era aquele que tinha um problema físico ao longo do caminho, era alguém que tinha um problema espiritual, ou seja, Jesus observa todas as pessoas. E esse é um grande problema na nossa sociedade. Quem de nós lembra, por exemplo, do rosto daquela moça que nos atendeu no caixa de supermercado? Quem de nós lembra daquela pessoa que colocou gasolina em nosso carro? Quem de nós lembra do rosto do mendigo que representa para nós a própria presença de Jesus, que a gente deu uma esmola? Eu vou mais próximo. Quem se lembra da cara do rapaz, do porteiro do condomínio que sai para dar um bom dia, para agradecer pela presença ali? A gente não faz isso. Exatamente. E é algo que é agradável, não só a quem recebe, mas porque distingue uma energia boa para a pessoa, né? Exatamente, ou seja, é o ser completo, o ser humano, no sentido mais belo da palavra. Nós precisamos resgatar essa humanidade. Para que a gente entenda a divindade, é preciso que a gente seja humano. Porque, como a gente costuma dizer, olhando para Jesus, só Deus é verdadeiramente humano. E a presença de Jesus em nosso meio veio nos mostrar o quanto a divindade é humana, ou seja, quanto Deus ama a humanidade. E nós precisamos entender que todos nós somos irmãos e irmãs. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 13. Ou seja, precisamos ter a compreensão dessa humanidade. Por causa disso, como nós vamos andar e ao longo do caminho, certamente encontraremos pessoas que nos são invisíveis, né? Então, nós queremos dizer o seguinte: estamos caminhando, estamos passando por elas, mas retornaremos a elas com o alimento que elas necessitam, com a palavra e com a presença que elas necessitam. Isso é fundamental. É reflexo também
de Francisco Papa, que tem a bonomia de ser algo sempre com um olhar acolhedor para distinção de gêneros, de pessoas. O olhar dele é de bondosa clarividência de que o mundo precisa disso. Exatamente, porque quando a gente olha para o outro como irmão, tudo se transforma. Quando a gente olha para o outro como adversário ou como diferente, a gente vai querer destruir aquilo que, inegavelmente, pode nos incomodar, como a gente imagina. É como se fosse uma doença. E a gente não percebe que aquele que está ao nosso lado é verdadeiramente o irmão, alguém que precisa da nossa presença. Claro que as pessoas são diferentes, claro que a igreja tem sua doutrina, claro que a gente tem que respeitar aquilo que são as diferenças, mas isso não pode fazer com que eu abandone o outro, mas principalmente ter um olhar sobre aquele que mais necessita. Tem uma pergunta de internauta aqui. O senhor acaba de assumir, qual é a proposta para os fiéis? O senhor pretende aproximar mais a igreja da sociedade? A igreja está distante da sociedade? Eu não sei, eu acho que a igreja está bastante presente. Talvez as pessoas não saibam. Nós aqui, nós temos uma presença de 149 paróquias, mas nós temos mais de 1.500 comunidades espalhadas, assim, um trabalho de capilaridade muito grande. Estamos em todos os locais, né? Nós temos um trabalho social imenso feito pelo Centro de Direitos Humanos, nós temos também trabalho com os indígenas do estado do Ceará, nós temos um trabalho muito grande. O senhor tem pouco tempo, mas tem um conhecimento grande da realidade fortalezense. Pois é. Já tinha vindo antes a nossa capital, ao nosso Ceará? Vim uma única vez para dar uma conferência aqui, um encontro aqui na universidade. Mas isso foi uma coisa muito rápida para participar, né? Conversando um pouquinho. Mas, naturalmente, eu gosto de estudar o local onde eu vou estar. Então, estou aprendendo. Na sua primeira convivência com os fiéis, o senhor citou o caso de um sacerdote cearense que contou a história do garfo. Ah, sim, sim, perfeito, né? Era o vigário da Igreja da Saúde. Na verdade, eu aproveitei uma história fictícia para poder, agora, para ficar um pouco mais próximo, eu coloquei numa realidade como se fosse aqui, não é? O senhor é ótimo. Eu gosto de contar historinhas. Porque isso é comunicação. Isso é que faz realmente o público ficar atento. Eu fiquei atento a essa citação porque me lembrei de um vigário antigo, que já não está por aqui, já está em outra dimensão, que ele contava histórias também. Ele era o vigário da paróquia da Nossa Senhora da Saúde no Mucuripe. Eu disse assim, ele deve estar falando dessa figura saudosa. Vamos falar um pouco também sobre essa história da sociedade colocada pelo ouvinte. Provavelmente ele esteja se referindo a uma evasão que a Igreja Católica tenha sofrido no país. Vou falar a situação aqui no país com a pregação das denominações neopentecostais, da teologia, da prosperidade, que a gente deve acolher hoje, ser próspero aqui, como se fosse realmente... Às vezes esquece até o céu, né? Faça isso aqui que Deus vai mandar isso, aquilo outro, sem nenhuma crítica a nenhuma denominação religiosa. Mas o senhor acredita que fiéis ainda muito atentos ao estejam deixando o lado da sua denominação religiosa? Olha, eu vejo que não. Eu acho que onde não há uma presença da igreja, assim, um pouco mais, num sentido mais técnico, as pessoas hoje em dia têm uma necessidade muito grande de espiritualidade. Todos nós temos, todos nós somos carentes. Existe naturalmente dentro de nós um desejo imenso, né, do eterno, um desejo imenso de conhecer coisas boas. E a igreja é um lugar onde a gente aprende naturalmente essas questões todas, né? As pessoas são livres naturalmente para suas escolhas. Claro que como membro da igreja e como líder da igreja aqui em Fortaleza, nós temos um tesouro a ser revelado, nós temos algo para dizer para as pessoas, mas acho que existe naturalmente um desejo das pessoas em ter respostas imediatas. Nós não as temos. E realmente a gente, para conseguir um tesouro externo, é fundamental que a gente construa um tesouro interno. E isso é muito importante, não é? Então, acho que as pessoas, não poucas vezes, imaginam que, tendo um tesouro externo,
elas vão naturalmente resolver as questões internas. Se a gente realmente não enfrentar aquilo que nós somos, nós não conseguiremos enfrentar o mundo que está ao nosso redor. Nós que temos contato com muitas pessoas, eu posso dizer que muita gente conseguiu muita coisa, mas tem uma vida derrotada. Aham. É a questão, né, do ser e do ter, que desde é verdade, antanhos. Né? Agora, me lembrei, o padre José Nilson, a figura que eu falei, que era da igreja lá, da Nossa Senhora da Saúde, e uma vez eu tinha uma oportunidade de amizade tão forte com ele, que ele dizia: venha conversar comigo aqui no seminário, que estava já na idade que não podia mais celebrar, tal, e eu me pergunto: o que o senhor acha dessa fuga de fiéis? Meu filho, quem é católico é católico. Quem não era da igreja é porque estava de passagem. E eu achava muito interessante. Aí disse: mas o senhor não teme? Nonato, não é a quantidade que vai ao céu, é a qualidade. Ele me dizia isso, e eu tenho a certeza de que ele notavelmente tinha noção disso. É verdade. Realmente eu acho que a nossa preocupação não deve ser com o número. Nós não somos um clube, né, onde a gente gostaria de ter o maior número de fiéis, assim por diante. A nossa preocupação não deve ser essa. Nós precisamos que aqueles que são católicos vivam como católicos, sigam os ensinamentos de Jesus Cristo, coloquem em prática, não é, aquilo que é verdadeiramente o Evangelho. E a gente sempre teve consciência na igreja que o número de fiéis que praticam a religião nunca foi um número muito grande. Uhum. E a grande evasão, digamos, quando as pessoas, não diria nem evasão, a grande busca por outras religiões se deu justamente por essas pessoas que não tinham. Então, talvez encontraram uma resposta melhor lá na outra igreja. Então, não se encontraram ainda, provavelmente. Exatamente. Então, estão atrás do que está dentro, né? O senhor acabou de falar. Tem pergunta dos nossos... Tem pergunta. Nonato falou aqui que Dom Gregório se comunica bem. A Liberato já está dando uma sugestão aqui de um programa de rádio para Dom Gregório. Olha. Dom Gregório... O Nonato está aqui já com ciúme, viu? Não pode não. Obrigado, Liberato, pela participação. Mas será ótimo se tivesse uma coluna. Já estou propondo e provocando a emissora também para colocar uma coluna, sei lá, semanal. Aí a diretora chegando ali, e realmente com a boa comunicação que ele tem, e essa postura de visibilizar-se é que eu acho interessante. Qualquer denominação religiosa. Sim, né? Por isso é que às vezes a mensagem de uns torna-se com efeito maior, porque são... Hoje, rede social o senhor tem? Tenho. A comunicação é feita pela arquidiocese, mas tem rede social, né? Aliás, eu estava vendo aqui a página da arquidiocese, muito boa. Está aqui, Caminhada Penitencial da arquidiocese. Muito bom o site da arquidiocese. Na sua formação beneditina, tem algo encantador, que é a liturgia cantada também ainda em latim. Isso, nós, assim... mesmo não sendo católico, eu ia lá para Dom Bede exatamente para ouvir as músicas e cantar. Eu sou encantado pela música beneditina. A igreja, aqui na arquidiocese, o senhor propõe também colocar cânticos beneditinos? Aproveitando, Dom Gregório, falando dos cantos, também a questão da missa tridentina, né? Que veio uma polêmica agora, como é que está? Algumas pessoas pedem, né? Ainda é latim, ainda. Mas eu acho que o ritos dos beneditinos o que é bom deve ser preservado. Eu vejo que realmente o bom da igreja são as várias expressões que ela tem, né? Então, uma coisa não nega a outra. Não é à toa que a gente ouve, digamos, muita música americana e 99% das pessoas que ouvem música americana, elas não sabem uma letra lá, né? A não ser o verbo to be, né? Assim, da escola o presente do indicativo do verbo to be. Então, mas todo mundo ouve música em inglês e nós gostamos e aplaudimos, achamos aquilo maravilhoso.
Então, eu acho que a igreja ela tem várias expressões, né? Então, você pode ter uma música com um rito assim mais sertanejo, você pode ter uma música no rito mais pastoral, como também você pode ter aquilo que é clássico na igreja, que é o rito em canto gregoriano, que é maravilhoso, né? Vivi no Mosteiro Beneditino, durante 31 anos cantei, vivi e aprendi, né? Então, assim, no Mosteiro do Rio de Janeiro, onde eu estudei, toda a liturgia, tudo, de manhã até à noite, era tudo em latim. Então tínhamos que estudar, tínhamos que aprender bastante. Então eu acho que é uma força de expressão. E o canto gregoriano, embora esteja em latim, geralmente nos lugares onde nós vamos, ali se dá também no folheto já a tradução, para que a pessoa saiba o que está cantando, né? E geralmente é um versículo da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Como também existem expressões. Aqui na Arquidiocese, eu confesso que não sei onde a missa tridentina está sendo celebrada, não é? Na Igreja da Prainha, né? Aos domingos, pois é. Mas tem uma uns monges beneditinos que... O mosteiro de São Bento. Mosteiro de São Bento, mosteiro. Sim, pois é. Então toda missa tem essa presença, né? Mas eu acho que são forças de expressão de uma única espiritualidade, mas com formas distintas dessa apresentação. Inegavelmente, o canto gregoriano ajuda muito a oração, a meditação, né? E a forma melodiosa como ele é apresentado às pessoas, né? É especial. Eu já tenho 120 anos de rádio, só de rádio. Então essa geração que está me ouvindo não sabe, pequeno, o senhor falava 95% só sabe o verbo to be. É verdade. Pequeno eu cantava as músicas em latim e era pequeno, não sabia nem ler. Até hoje me lembro. Tanto ergo sacramento venereno cielo et antico. Alguém vai dizer assim, não. Olha, esse nonato... Aí descobri aqui no coral que tinha uma outra música. Tanto ergo sacramento venereno. Me apaixonei. E depois comecei a comprar discos do canto gregoriano e me achei belíssimo. Exatamente. Então, as várias expressões, né? E como também você tem esse canto na língua portuguesa. Então, isso é maravilhoso, é uma riqueza que a gente precisa. É como se você, digamos, tomasse tempo da sua vida para ouvir um Beethoven, para ouvir Bach, para ouvir os grandes compositores. Então, nós temos lugar, né? E isso também, algumas pessoas, elas são mais clássicas quanto às suas expressões e também buscam expressões mais clássicas para o preenchimento da sua alma. Isso é muito maravilhoso. A sua formação, como está citando os grandes autores aí, deve ter sido assim mesclada num leque de grandes nomes. A vocação sacerdotal lhe puxou para isso através de quê? Da família que queria uma filha freira e um filho padre? Não. Eu venho naturalmente de uma família católica, né? Minha mãe nos levava à igreja juntamente com meu pai, então nós tínhamos toda uma formação católica. No Rio Grande. Não, lá em Aracaju, eu sou sergipano de Aracaju. Eu sou nordestino. Pensando que o senhor vinha lá do sul, nordestino. Não, sou nordestino, cabra da peste, como o pessoal costuma dizer, né? Então, nasci em Aracaju, ali fui criado com todas as tradições do povo nordestino, mas naturalmente com a formação católica. Né? Em minha casa, eu venho da família simples, na minha casa a coisa mais importante era Deus, depois a união entre nós e finalmente, não é, a educação. O alimento vem em quarto lugar, ou seja, meus pais disseram isso para a gente e nos formaram dessa forma. Então eu ia para a igreja, etc., com meus irmãos, mas desde muito pequeno eu sempre gostei muito da vivência na igreja, da forma do ambiente, né? Os padres sempre foram muito bons, assim, com a minha família, comigo também. Então lá pelos 7 anos eu dizia que queria ser padre. Essa ideia nunca saiu da minha cabeça, né? Então eu entrei para o convento com 18 anos de idade. E é interessante que depois, um irmão meu que tinha 9 anos depois de mim, Dom Henrique, ele acabou também entrando para o convento. Então, 2 no mesmo convento. Aí fomos para Salvador. E hoje em dia, como é que está a questão das vocações sacerdotais? A gente diz assim, os jovens estão dispostos aí aos encontros de mocidades, da religiosidade, mas se afastam quando se fala assim. Procurava-se até algum tempo os seminários, porque eram um dos melhores ensinos da formação. Depois largavam.
hoje em dia tem crescido novamente? Nós temos um número grande de vocações. Aqui, por exemplo, no nosso seminário, nós temos 62 jovens se formando para o sacerdócio. Aqui na nossa arquidiocese, nós temos cerca de 400 padres, 263 diocesanos e cerca de 150 religiosos. Então, é um número muito grande. E se a gente perceber, não é, nós temos um número muito grande de jovens. Todos os anos aqui nós ordenamos entre 10, 12 sacerdotes. Então, a busca continua. Interessante isso. E o movimento com leigos? Os Shalom e os outros movimentos leigos. Muitas vezes a gente sente que há uma necessidade de que eles também estejam convergindo para dentro da igreja, como se as unidades fossem separadas, mas há unidade nisso. Há unidade total, né? Uma única igreja com expressões diferentes, né? Então, o bonito da igreja é isso. Se você deseja gregoriano, tem gregoriano. Se você deseja um canto mais litúrgico, tem isso. Se você deseja um canto mais popular, tem. E as diversas formas. O Shalom, por exemplo, traz uma novidade, como também as novas comunidades que estão presentes, que é você... Existe uma consagração, que é a consagração... Eles têm sacerdotes lá, tem padres, dentro do Shalom. Você tem diáconos permanentes, pessoas casadas que nos ajudam nas celebrações, etc. Eles têm também casais consagrados, que vivem a sua vida matrimonial, têm seus filhos, assim por diante. Tem missionários que vão pelos 4 cantos do mundo, ali deve ter mais ou menos já uns 50 a 60 países onde o Shalom está, imagine, né? Missionários saindo daqui do Ceará para todo o Brasil e todo mundo. Nós temos também outras expressões, não é, como jovens que desejam se consagrar durante um determinado tempo. Temos jovens que desejam viver vida celibatária vivendo em comunidade. Então, o leque é imenso. A igreja realmente, sobre o guarda-chuva da igreja, temos muitas possibilidades. Nesse guarda-chuva, a presença da mulher. O senhor, se fosse o Papa, vou colocar... vou adiantar, de volta para o futuro. O senhor admitiria que as mulheres podem ser também sacerdotisas? Olha, aí vai ter que perguntar ao Papa Francisco, né? Mas qual é a sua visão da mulher hoje na igreja? Olha, eu vejo o seguinte, se a gente pegar a história, não é, da igreja, eu acho uma das coisas mais importantes no universo feminino, de uma forma geral. A gente visa muito a questão do poder, não é? É como se a gente imaginasse que ser sacerdote, ser bispo, fosse poder. O meu poder é o poder de servir. O meu poder é o poder de testemunhar, assim por diante. Eu acho que uma das grandes coisas que as mulheres, as religiosas conseguiram ao longo dos séculos foi ser independentes. Totalmente independentes. Por exemplo, eu não posso chegar aqui no colégio, aqui em Fortaleza, por exemplo, para dizer, irmã, eu quero uma bolsa de estudos nesse colégio, ou então mude tal funcionário, ou então faça isso. Não, elas são totalmente independentes. Então, eu acho que a vida consagrada das mulheres deu essa independência. E, às vezes, a luta é muito grande para dizer o seguinte, nós faremos aquilo que os sacerdotes fazem. Mas eu vejo que essa liberdade conseguida ao longo dos séculos, que no passado as mulheres estavam submissas aos seus pais, aos seus maridos, na vida religiosa, elas sempre foram independentes. A superior independente não é assim por diante. Então, eu acho que a grande reflexão que o Papa faz é exatamente não por uma questão de poder, mas para dizer como é que as mulheres se localizam. E ele já disse lá, né, ele já disse muito claro que ele não vai ordenar mulheres. Então, essa é a palavra oficial. E agora, que as mulheres podem exercer poder igual ou maior do que um sacerdócio naquilo que elas fazem hoje, isso elas podem. Então, eu acho uma beleza essa participação feminina na igreja. Eu posso abusar um pouquinho mais do seu tempo? Pois não, fica à vontade. Vou pedir um intervalo comercial para a gente voltar a essa boa conversa com Dom Gregório Paixão, que eu já tinha dito até para você, né? Esse arcebispo está se revelando, para mim é uma novidade. Ele tem um carisma da parte de comunicação e agora, nessa conversa, estou descobrindo que é muito mais da expectativa do que eu tenho. Rápido intervalo. Jangadeiro Band News FM.